Você já fez uma oração, um pedido a Deus, em que você foi mal interpretado? Uma oração em que só Deus entendeu o que você estava querendo dizer, o que você estava fazendo, mas que outros entenderam mal, interpretaram mal. Já passou por essa situação? Pois é. Vamos conversar sobre isso hoje no primeiro capítulo, o capítulo 1 de Samuel, tá? Onde Ana faz uma oração a Deus, de certa forma até desesperada, né? E ela acaba sendo mal interpretada, mas ela responde com tanto respeito, com tanta empatia, com tanto sabedoria, com tanta sabedoria, que eu acredito que seja uma lição que pode nos ajudar bastante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Beleza? Fica até o final comigo aí que você vai... Acredito que você vai concordar que essa reflexão pode nos ajudar bastante. Beleza? Bom, vamos contextualizar o capítulo de Samuel 1. Antes eu só quero me apresentar, eu sou Olavo, faço leituras de capítulos diariamente da Bíblia e faço uma reflexão minha, uma reflexão comum, sem ser teólogo, sem ser especialista, professor, padre, pastor, nada disso, apenas um homem comum que gosta de ler a Bíblia e principalmente de colocar em prática aquilo que a Bíblia me ensina. Legal? Vem comigo nessa jornada? Então vamos lá. Bom, como eu disse, o capítulo 1 de Samuel. O que acontece? Esse capítulo, ele retrata uma família onde havia um homem, deixa eu lembrar o nome do homem aqui que eu me esqueci, pessoal. Ele tem a esposa chamada Penina, tem uma esposa chamada Ana, tá? Uma esposa dá filhos a ele, né? Ela é fértil, bacana, legal, e a outra esposa, ela é estéril. O nome do homem é Eucana, beleza? Eucana, Penina e Ana, primeiramente nesse primeiro momento do capítulo. Eles são uma família, né? Esse Eucana, ele tem essas duas esposas, Penina e Ana. Penina tem filhos, Ana não tem filhos, ela é estéril. E ele é muito triste com isso. Por quê? Porque Penina, a esposa que tem filhos, ela a humilha, né? Ela procura fazer Ana se sentir mal, se sentir constrangida, se sentir inferior pelo fato dela não ter filhos. Naquela época, naquele contexto, era muito importante que a mulher tivesse filhos, né? Era fundamental. Eu imagino que Ana se sentia mal não só em casa, né? Com aquela humilhação que Penina fazia ela passar, mas ela também deveria se sentir na sociedade, naquela sociedade ela deveria se sentir muito mal com isso daí. O que acontece? Uma vez por ano, eles vão fazer as ofertas a Deus, né? As orações, os pedidos, enfim, né? Toda aquela festividade que tem anualmente lá em Siló, onde está o tabernáculo, né? Você sabe que o tabernáculo está lá em Siló, onde Deus veio receber as ofertas e tudo mais. E aí lá há uma festividade e tudo mais, e Ana não está bebendo, não está comendo nada, está insatisfeita. O marido dela a questiona, né? Poxa vida, estou aqui tentando te agradar, né? Eu não sou um marido suficiente, você precisa de filhos, coisa mais ou menos assim, né? E ela diz que está muito chateada, está triste, né? Por não ter filhos e tudo mais. E ela vai até tá lá no tabernáculo, ela vai a um local lá para fazer uma oração. E ela faz uma oração muito sincera, muito desesperada, entre aspas, com Deus, muito honesta, muito aberta com Deus, né? E enquanto ela está fazendo essa oração, chorando, balbuciando, né? Mostrando realmente desespero, mostrando realmente assim, aquele fervor, aquela coisa bem, quase que um transe, né? O sacerdote Eli, ele observa e ele acha que ela está bêbada. E ele a questiona: mulher, para de beber, né? Você está bebendo, tá? E aí ela diz: não, eu não bebi nada, não bebi bebida fermentada, não bebi vinho, eu estou dando a minha alma ao Senhor. É meio que isso que ela fala, né? É uma expressão muito forte, né? Ela está fazendo uma oração em que ela está entregando a alma ao Senhor, ela está fazendo um pedido que vai mudar toda a história, não só da família dela, mas de Israel. Por que isso? Porque ela está pedindo a Deus que lhe dê a oportunidade de ter um filho, né? Que ela possa gerar um filho.
E caso isso aconteça, caso Deus atenda a esse pedido dela, ela entregará esse filho a Deus, né? Ou seja, ela faz o pedido, né? E ela entrega esse filho a Deus. A oração que ela fez foi mais ou menos assim: Senhor dos Exércitos, se o Senhor olhar para a aflição da sua serva e me conceder um filho, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Certo? Essa é a oração que ela faz, como eu disse, praticamente em transe, né? Não saem palavras da sua boca, não sai voz da sua boca, mas ela balbuceia, os lábios se movem, né? Ela está ali em transe, ela está ali realmente entregue, ela tá, como ela falou, ela está entregando realmente a alma ao Senhor, pedindo que aquele seu desejo seja atendido. E aí houve aquele mal entendido ali do sacerdote, ele entende mal, ela o responde, né, com respeito, com reverência, né? Ela poderia muito bem ter ou não respondido nada, poderia ter ignorado, ou poderia ter respondido mal, né? Provavelmente eu faria, ou talvez você fizesse, né? E ele meio que pede desculpas, né? Ele entende, né? Sim, meio que ele entende o que aconteceu, se desculpa com ela e ele fala, olha, que Deus atenda ao seu pedido, né? Que você faz aí com tanto fervor, tudo mais. E aí ela vai embora e acontece uma coisa bem interessante. Ela sai dali, a Bíblia relata que ela já se sente um pouco melhor, ela se sente menos pesada. É aquela situação de você fazer o pedido e acreditar, e entregar. Não, fiz o pedido, acabou. Não é aquela situação em que você faz o pedido, mas você fica remoendo. Nossa, pô, vai ser mesmo? Será que vai? Olha agora, eu não fui ainda. Ó. E aí, cadê, Senhor? Ela fez o pedido e acabou. Fez o pedido e procurou. Ela se sentiu até mais à vontade na festa, procura participar um pouco mais da festividade. E passou um tempo. Passou algum tempo, ela engravida. Né? Deus a ouviu. Ela engravida. E ela coloca o nome desse menino de Samuel, ouvido por Deus. Né? É muito significativo isso, muito legal, né? O nome Samuel, ouvido por Deus. Samuel, pessoal, é considerado o último juiz de Israel. Né? Ele vai exercer um papel absurdo, enorme na história do povo de Israel. E ele foi gerado, né? Ele começou lá de um choro, de uma angústia, né? De uma ansiedade, de uma tristeza, e se torna um homem que vai ser tão abençoado por Deus aí para exercer, né, toda a sua sabedoria, seu poder, a sua inteligência junto ao povo de Israel. Aquele momento em que acontece esse capítulo ainda é um momento ali, né, vem Juízes de Ruth, um momento em que não existe um rei, né, cada um fazia o que queria os próprios olhos, lembra disso? Cada tribo tinha lá as suas leis, vivia de acordo com o que queria viver, uma tribo era mais amiga dessa e menos amiga daquela, não havia uma amizade, né? Realmente uma aliança fixa, uma aliança firme. Havia rupturas e aquilo não era bom, aquilo é ruim, né? A gente já viu nos capítulos anteriores, a gente já viu em Juízes que isso foi ruim. Legal, pessoal? O que isso diz pra gente, né, pessoal? A fidelidade de Ana, né? Pra gente finalizar esse capítulo. Depois que ela tem o filho, né, ela cumpre a palavra dela, ela vai, depois de um certo tempo, o menino é pequeno, mas ela vai ao templo e entrega o menino para Deus. Né? Ela vai lá no tabernáculo, junto aos sacerdotes, e entrega o menino a Deus. Como eu disse, esse menino vai se tornar aí o último juiz de Israel. E juiz daquela época, até para contextualizar, não é só aquela pessoa que a gente entende de hoje que julga, que condena, não. É o cara que orienta, é o cara que corrige, é o cara que dá a oportunidade, é o cara que ouve. Né? Ele é realmente um líder, um mentor. Tá? E o que isso diz da nossa vida hoje, pessoal? Acho que o fato que mais me tocou o coração foi a questão da interpretação do sacerdote perante a ela. Né? Muitas vezes a gente está fazendo coisas de coração, coisas com toda a vontade do mundo, né? A gente está ali se entregando 100% para alguém, para uma pessoa, e a gente é mal interpretado, ou por aquela pessoa, ou por pessoas que estão ao redor, e principalmente
com pessoas que têm a característica parecida com a minha, que assim, eu não me preocupo muito em dar satisfação na minha vida aos outros. Por consequência, eu também não peço satisfação à vida dos outros. Então, às vezes as pessoas interpretam a minha personalidade de uma forma que não é essa, não é o que eu tô, o jeito que eu sou. Parece aquilo ali, mas não é. E a gente também às vezes interpreta, né, a atitude dos outros de forma errada. Então, eu achei que foi muito interessante a maneira que Ana responde o sacerdote Eli, né? Ela responde com respeito. Agora o Charles resolveu latir. Ela responde com respeito, ela responde com reverência, ela responde com atitude, mas em contrapartida, ele também não insiste em ser sarcástico ou em exercer a sua superioridade naquele local ali. Ele entende, recua e, de uma certa forma, como eu falei, pede desculpas e abençoa. E diz a ela que Deus possa cumprir, possa fazer o que você está pedindo. É importante que a gente se coloque no lugar dos outros quando a gente questionar alguma coisa, e é importante que a gente saiba reconhecer quando a gente interpretou ou falou alguma coisa de forma errada e inadequada, para que a gente tanto se coloque no lugar do outro, como também o outro se coloque no nosso lugar e a gente possa ter uma vida em equilíbrio, né? A gente vê muitas situações, a gente já viveu isso, eu já vivi, você já viveu situações em que a gente acaba até quebrando laços, né? Até se afastando de pessoas por conta de uma falta de empatia, uma falta de se colocar no lugar do outro, ou outro se colocar no nosso lugar. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o capítulo de Samuel, o primeiro capítulo, Samuel 1. Amanhã a gente continua. Se você gostou, vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. E amanhã a gente se vê aqui de novo. Beleza, pessoal? Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.